Tem ferida, minha gente, que sangra por detrás. Mesmo quando ninguém mais consegue ver, a minha sangrou por 53 anos. Sangrou até o dia em que eu finalmente criei coragem, sabe? E transformei toda essa dor em justiça. Oi, meus queridos, bom dia para vocês. Meu nome é Teresa da Silva e eu já tô com meus 83 anos. E hoje eu vou abrir meu coração e contar uma história que eu guardei quietinha aqui dentro, por mais da metade da minha vida. Antes de começar, se você tá aí me vendo, por favor, deixa o seu joinha, tá? Se inscreve aqui no canal e me conta aí nos comentários de qual cidade, de qual estado você tá me ouvindo. Isso me ajuda um bocado a saber quem é que tá do outro lado. Escutando minha história, eu nasci lá em 1942, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Itamonte. Uma cidade pequena, sabe? Onde todo mundo conhecia todo mundo e um segredo que você contava na cozinha de manhã, de tarde já era fofoca na pracinha. Foi nesse lugar, no meio das ruas de paralelepípedo e das casinhas coloridas, que a minha história começou. Minha mãe, a Lúcia, nossa, ela era uma moça linda de doer. Tinha os cabelos pretinhos como a noite, sabe, uns olhos grandes, que falavam sem precisar de palavra e um sorriso que, meu Deus, iluminava tudo. Ela me teve muito novinha, com só 7 anos. O sujeito que seria meu pai, quando soube da gravidez, ele simplesmente sumiu no mundo. Desapareceu. Naquela época, M42, uma moça solteira com filho. Era uma vergonha. Sabe? Era a gente apontando o dedo. Porta, se fechando na cara. Já a minha avó, Odete, ela não ajudou em nada. Ela mesma teve minha mãe muito cedo, com 15 anos, lá em 1926. Era uma mulher bonita de parar o trânsito. Sabe, daquelas que os homens quebravam o pescoço para olhar. Mas, caramba, o coração dela era uma pedra de gelo. Quando minha mãe ficou grávida de mim, minha avó Odete ficou uma fera. Você tá jogando sua vida no lixo, que nem eu fiz. Ela vivia repetindo. Desde que eu nasci, eu senti o peso desse rancor. Minha mãe me amava muito disso. Eu nunca tive dúvida, mas ela era uma moça frágil, sabe? Com a saúde delicada. Depois que eu nasci, ela nunca mais ficou boa de verdade. Tinha os dias bons. Nos dias bons ela me levava para brincar no quintal, cantava cantiga para mim, contava historinha. Mas tinha uns dias ruins em que ela ficava de cama, tossindo, com febre. Nesses dias, quem cuidava de mim era a minha avó. E Odete, e ela fazia questão de me lembrar, mesmo eu sendo só uma criancinha, que a culpa da doença da minha mãe era minha. Se você não tivesse nascido, a sua mãe estaria boa. Ela sussurrava isso no meu ouvido, sabe, enquanto penteava meu cabelo, puxando com força, me fazendo chorar baixinho. Você sugou a força dela toda? Aí, quando eu fiz 7 aninhos, Emma 1949, numa noite bem fria de junho, minha mãe teve uma crise de tosse, uma tosse que não acabava mais. Eu lembro de acordar com aquele barulho, um som que parecia rasgar o silêncio da noite.
levantei da minha caminha e fui no quarto dela. Ela estava de pé, apoiada na janela aberta, tentando puxar o ar. Quando ela me viu, ela sorriu, mesmo no meio daquela agonia toda. Volta para a cama, moi amorzinho. Ela falou, com uma voz froquinho. Amanhã eu vou estar melhor, mas ela não melhorou. Na manhã seguinte, eu encontrei minha avó sentada na beirada da cama da minha mãe. Chorando, sem fazer barulho, minha mãe tinha ido embora durante a madrugada. Pneumonia, foi o que falaram, mas eu sempre achei que ela morreu de tristeza, de coração partido. Uma moça tão jovem que teve que carregar um peso tão grande nas costas, daquele dia em diante, eu fiquei totalmente nas mãos da minha avó, Odete. A gente não tinha mais parente perto. O casarão antigo onde a gente morava, que era a herança de família, virou uma prisão gelada para mim. Minha avó, que já não ia com a minha cara, agora parecia me odiar com todas as forças. Você tem os olhos dela, ela dizia com nojo. Mas não tem nada do brilho dela. A Lúcia era a luz. Você é a sombra. Eu cresci tentando ser invisível. Aprende a andar na ponta do pé, para não fazer barulho, a falar só. Quando alguém perguntava, a ocupar o mínimo de espaço possível. Na escola, eu era esquisita, quieta, tímida. As outras crianças não me chamavam para brincar. Em casa, eu passava horas trancada no meu quarto, olhando pela janela, imaginando como seria ter uma família de verdade, uma família que me amasse. Minha avó Odete, mesmo com a idade chegando, continuava sendo o centro de tudo na cidade. Era presidente da Associação das Damas da Caridade, organizava os eventos da igreja, estava sempre à frente da grande festa de junho de Itamonte. Uma tradição que vinha desde 1920, todo mundo respeitava ela, todo mundo admirava. Ninguém via o jeito que ela me tratava, quando a porta se fechava. As únicas pessoas que me davam um pingo de carinho eram as amigas antigas da minha mãe. A dona Cida, que tinha um armarinho no centro, sempre me dava uns retalhos coloridos para eu fazer roupinha para as minhas bonecas. A dona Yara, que era professora, me trazia livro escondido para eu ler. E a dona Elsa, a doceira de mão cheia da cidade, sempre guardava um pedaço de bolo para mim. Eram esses gestos, esses carinhos pequenos, que mantinham uma luzinha de esperança acesa no meu coração de menina. Quando eu fiz 19 anos, lá em 60, e eu conheci o Ricardo. Ele tinha acabado de chegar na cidade para trabalhar na agência do Banco do Brasil. Era um homem bonito, educado, de fala mansa. Tinha 27 anos e, nossa, logo virou o queridinho da cidade. Todas as moças suspiravam por ele, mas foi comigo que ele puxou conversa depois da missa de domingo. Foi a primeira vez na vida que eu senti que alguém estava me enxergando de verdade. O Ricardo me elogiava, dizia que eu era inteligente. Perguntava o que eu achava dos livros, da vida. Depois de mês de encontro, sempre na pracinha ou na sorveteria, respeitando os costumes da época, né? Ele pediu minha mão em casamento. Eu lembro do dia que ele foi falar com a minha avó. Moi dois, eu estava com o coração na mão, tinha certeza que ela ia dar um jeito de estragar tudo, mas para minha surpresa, ela recebeu o Ricardo com um sorriso que eu nunca tinha visto, serviu um cafezinho e conversou toda animada.
E quando ele fez o pedido oficial, ela deu a bênção na mesma hora. Finalmente alguém vai tirar esse peso das minhas costas. Foi o que ela me disse. Depois que o Ricardo foi embora, não era bem o que uma noiva sonha em ouvir, né? Mas eu estava tão feliz, mas tão feliz de poder sair daquela casa. Determinho propria família, que eu nem liguei para a maldade dela. A gente se casou em junho de 61. Foi uma cerimônia simples, mas tão bonita. O Ricardo tinha alugado uma casinha não muito longe do centro. Os primeiros meses de casada, minha gente, foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu tinha um lar onde eu me sentia amada, onde eu podia rir alto, sem medo, onde eu podia ser eu mesma, ou pelo menos era o que eu achava. A gente tentou ter filho, mas e nunca engravidava. O Ricardo dizia que não tinha problema, que a gente era feliz assim. Só nós dois. Mas eu via tristeza no olhar dele a cada mês que passava. É nada. Comecei a achar que minha avó tinha razão, que tinha alguma coisa errada comigo, que eu não era capaz de dar a vida como minha mãe fez. Com o tempo, o Ricardo foi mudando. No começo, era coisinha boba. Chegava mais tarde do trabalho, estava sempre cansado, sem paciência para as minhas conversas. Depois, ele começou a criticar meu jeito de vestir. Minha comida, dizia que eu não sabia conversar com as pessoas. E eu, que já carregava uma vida inteira de insegurança plantada pela minha avó. https www.google.com /Q. Comecei a me fechar de novo na minha concha. M1972. Eu já estava com 30 anos. O Ricardo com 38 e a nossa vida tinha virado uma rotina de silêncio. Ele trabalhava no banco, onde já tinha virado gerente. Eu cuidava da casa e ajudava no centro comunitário, dando aula de costura para umas moças mais humildes. Não era uma vida infeliz, mas também não era a vida de sonho que eu imaginei. Foi em março daquele ano que os sinais ficaram mais claros, claros demais. O Ricardo chegava em casa com um cheiro de perfume de mulher que não era o meu. Aparecia mancha de batom na camisa dele, que ele tentava esconder semiaito. Recebia uns telefonemas e falava baixinho, cochichando, e desligava correndo se eu chegava perto. Eu estava sendo traída, disso eu tinha certeza. Mas por quê? Moi dois. Itamonte era um ovo, todo mundo se conhecia. Quem era a mulher que estava destruindo o meu casamento? A resposta veio num domingo de abril, num dia que mudou a minha vida para sempre. Naquele domingo de abril de 72, o céu amanheceu todo cinzento. Parecia que ele já sabia da tempestade que estava para cair na minha vida. O Ricardo tinha saído cedo, disse que tinha que resolver umas coisas no banco. Mesmo sendo domingo, eu achei estranho. Claro, mas eu já não falava mais nada. Tinha aprendido a engolir minhas dúvidas junto com o café. Lá pelas 2 da tarde, eu resolvi ir na casa da minha avó, da Odete. Não que eu quisesse ver a cara dela, né? A nossa relação continuava um gelo. Mas eu tinha deixado lá um broche que foi da minha mãe, para ela consertar o fecho que tinha quebrado. E Odete, apesar de tudo, tinha a mão boa para esses servicinhos delicados. O casarão onde eu cresci ficava a uns 20 minutos de caminhada da minha casa. No caminho, encontrei a Dona Tida, que me parou para a gente prosear um pouquinho
E aí, Teresa, como é que você tá? Minha filha sumiu lá do centro comunitário. Tô bem, tô nascida. É que ando meio ocupada em casa. Ela me olhou com aqueles olhos bons, que pareciam ver dentro da alma da gente. E o Ricardo, aquele rapaz, trabalha demais. Alguma coisa no jeito que ela falou me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas eu só sorri e concordei, me despedindo logo. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu não bati na porta. A gente nunca bate. Era costume da família já ir entrando. O casarão velho tinha aquele ar pesado de sempre. https www.google.com search Q com aquele cheiro de lavanda que a minha avó amava e que para mim tinha cheiro de tristeza. Chamei por ela na entrada, ninguém respondeu. A casa parecia vazia, mas tinha uma coisa estranha no ar. https www.google.com search Q, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Fui andando pelo corredor até a sala de estar e foi aí que eu ouvi, primeiro, uma risada baixa, quase um sussurro. Uma risada que eu reconheci na hora era o Ricardo. Depois, outra risada, mais fina, de mulher. E então, o barulho inconfundível de beijos. Oi, parai, gelai. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por um segundo eu pensei em virar as costas e fugir. Fingi que não ouvi nada, mas alguma coisa dentro de mim, talvez aquela menina que viveu escondida a vida toda, que sempre se fez pequena, finalmente achou um pingo de coragem. Eu dei 3 passos firmes e entrei na sala. O que eu vi naquela hora, nossa, vai ficar gravado na minha memória até o dia que eu fechar os olhos para sempre. No sofá velho de veludo verde, o mesmo sofá onde minha mãe me contava história, estavam Ricardo e a minha avó, Odete e ele, sem o paleto, com a camisa meio aberta, ela com o vestido todo amassado, o cabelo grisalho solto dos grampos que viviam prendendo ele no lugar. Quando eles me viram, a sala ficou num silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia que ia me esmagar. O Ricardo foi o primeiro a se mexer. Levantou num pulo, tentando abotoar a camisa com a mão tremenda. Teresa, não é nada disso que você está pensando. Aquela frase tão batida, tão vazia, como se tivesse outra explicação. Para aquela cena, minha avó Odete nem se mexeu do sofá, não mostrou vergonha, não tentou se arrumar. Só me olhou com aqueles olhos frios de sempre. Vê? Você chegou mais cedo do que a gente esperava, ela disse, como se estivesse falando do tempo. A calma dela, a naturalidade, foi como um tapa na minha cara. Ali eu entendi, não era a primeira vez, aquilo já acontecia. Há muito tempo, bem debaixo do meu nariz. Enquanto eu me culpava por não fazer o Ricardo feliz, enquanto eu me matava para ser uma boa esposa. Ele se estava... Há quanto tempo eu consegui perguntar? Minha voz saiu firme. Oi, nem sei de onde... O Ricardo começou a gaguejar, a pedir desculpa, dizendo que foi um momento de fraqueza, que não significava nada. Mentira, uma mentira atrás da outra. Foi a Odete que respondeu, com um sorrisinho que eu nunca mais vou esquecer. Desde antes de vocês casarem, ela disse: por que você acha que eu aceitei o pedido dele tão rápido? O Ricardo já vinha me visitar há meses. Ele só casou com você porque eu mandei. Achei que ia ser conveniente.
Cada palavra era uma facada. Conveniente, meu casamento, minha felicidade, meus sonhos. Tudo era só uma conveniência para eles. Odete, por favor, o Ricardo implorou, olhando de mim para ela, apavorado. Por favor, o que ela respondeu? Ríspida. Já estava na hora dela saber. Nunca foi sobre você, Teresa. Nunca. Você sempre foi só um jeito de conseguir alguma coisa para sua mãe, para mim, pro Ricardo. Você nunca foi o suficiente sozinha. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Ou talvez alguma coisa finalmente se libertou. Todas as palavras cruéis, todos os anos de rejeição, todas as mentiras. Tudo virou um pensamento só, bem claro. Eu merecia mais, muito mais do que aquilo. Eu não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Eu simplesmente virei as costas e saí daquela sala, daquela casa. E deixei os dois lá, de queixo caído com a minha reação ou com a falta dela. Eu andei pelas ruas de Itamonte parecendo um fantasma. O céu cinzento agora deixava cair uma chuvinha fina, mas eu nem sentia água escorrendo no meu rosto, se misturando com as lágrimas que eu finalmente deixei cair. Eu não voltei para casa naquela noite. Eu fui para o único lugar no mundo onde eu sabia que ia ter um colinho sem ninguém me fazer pergunta. A casa da Dona Tida. Quando ela abriu a porta e me viu toda encharcada, com o olho vermelho, ela só me deu um abraço apertado e me puxou para dentro. Ah, minha filha, eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia descobrir, ela disse, enquanto me enrolava num cobertor quentinho e passava um chazinho. A gente tentou te proteger, mas nessa cidade, fofoca, tem perna curta. Foi aí que a ficha caiu, o olhar da Dona Cida mais cedo, as conversas que morriam quando o Ricardo era o assunto, elas sabiam. As amigas da minha mãe sabiam de tudo. E tentaram, do jeito delas, me avisar e me preparar pro tombo. Por que vocês não me contaram? Eu perguntei, sentindo uma pontinha de raiva delas também. Dona Cida sentou do meu lado. Os olhos dela, sempre tão bons, agora estavam cheios de tristeza. Minha querida, a sua mãe, a Lúcia, fez a gente prometer que ia sempre cuidar de você. A gente tentou falar tantas vezes, mas você sempre defendia sua avó, sempre voltava para aquela casa. E depois que você casou com o Ricardo, você parecia tão feliz. Teresa, a gente não teve coragem de estragar isso. Passei a noite acordada, repassando os últimos 11 anos na minha cabeça e, agora eu vi os sinais. Eles estavam lá o tempo todo. As visitas que o Ricardo fazia para minha avó, dizendo que era para falar de negócios, os presentes caros que ele dava para ela, muito mais do que um genro daria para a sogra, ainda mais uma sogra que a esposa mal suportava. Às vezes que eu pegava os dois de cochicho e eles mudavam de assunto na hora. Como é que eu pude ser tão cega? A resposta era simples. E doía, eu queria tanto, mas tanto ser amada, que eu me recusei a ver a verdade que estava esfregada na minha cara. Na manhã seguinte, o Ricardo apareceu. Na casa da Dona Cida, a cara dele era de quem não dormiu, com olheira, barba por fazer. Pediu, implorou para falar comigo. Dona Cida olhou para mim, tipo, a decisão é sua. Eu fiz que sim com a cabeça.
Tinha coisa que precisava ser dita. Ele entrou parecendo um cachorrinho sem dono, de cabeça baixa, ensaiando um pedido de desculpa que soava falso. Disse que a Odete tinha seduzido ele, que ele foi fraco, que me amava de verdade, que a gente podia recomeçar, ir para outra cidade, para longe dela. E eu deixei ele falar, deixei ele se enrolar nas próprias mentiras. Quando ele finalmente calou a boca, eu olhei bem no fundo do olho dele e perguntei uma coisa só. Foi você que procurou a minha avó antes de me conhecer? Ou foi ela que te procurou? Ela hesitou. E naquela hesitação estava toda a verdade que eu precisava. Eu vi ela primeiro, na rua. Ele admitiu, baixinho. Achei a mulher mais elegante que eu já tinha visto na vida. Perguntei quem era. Me falaram que era a Odete Meneses, a dama da cidade. Fui no banco onde ela tinha o dinheiro guardado. Me apresentei. Ofereci ajuda com os investimentos dela. Cada palavra revirava o meu estômago enquanto ele falava. O plano dos dois ficou claro na minha cabeça. A Odete, apesar de ser respeitada, não podia sair por aí com um homem bem mais novo sem dar um escândalo. E o Ricardo, ambicioso que sou ele, viu na velha rica uma chance de subir na vida na cidade pequena. E eu era a fachada perfeita. A neta Zotzínia, carente, desesperada por um pingo de carinho, que ia aceitar qualquer migalha. Sai foi tudo que eu consegui dizer quando ele terminou. Teresa, por favor, a gente pode consertar isso? Eu juro que com o tempo, eu aprendi a gostar de você. Saia. Dessa vez, gritei. Até eu me assustei com a força da minha voz. Ele saiu, de cabeça baixa, prometendo voltar quando eu tivesse mais calma. Mas eu sabia, aquele homem nunca mais ia chegar perto de mim. Nos dias seguintes, eu fiquei na casa da dona Cida, tentando botar a cabeça no lugar e decidir o que fazer da vida. As outras amigas da minha mãe, a dona Yara e a dona Elsa, também vieram me ver. Trouxeram apoio e finalmente contaram tudo o que sabiam do caso do Ricardo e da Odete. Pelo visto, não era segredo para ninguém na cidade. Isso para mim, o povo comentava pelas costas. Sentia peninha da pobre da Teresa, mas ninguém teve a coragem de me abrir o olho. Foi a dona Yara que trouxe a notícia que me deu um estalo. A festa de junho tá chegando, né? Ela disse. Enquanto a gente bordava na varanda da dona Cida, a Odete está organizando tudo, como sempre, e eu ouvi dizer que esse ano o Ricardo vai ser homenageado como cidadão honorário do ano. Eu parei o bordado no meio do ponto. A festa de junho de Tamonte era o maior evento da cidade. Acontecia sempre, no último fim de semana do mês. A cidade inteira ia. Era uma tradição desde 1920. E a minha avó, Odete, como chefe de tudo, usava a festa para se mostrar, para se sentir importante, cidadão honorário do ano. Repeti, devagar. O título era dado para alguém que, supostamente, era um exemplo para a comunidade. Uma ideia começou a nascer na minha cabeça. No começo, me deu até um medo. Mas quanto mais eu pensava, mais certa eu ficava. Se a cidade toda já sabia, mas fingia que não. Talvez estivesse na hora de arrancar as máscaras, de jogar luz
no que eles faziam no escuro, de fazer justiça, não só por mim, mas pela minha mãe. A memória dela estava sendo sujada por aqueles dois. Quando vai ser a cerimônia de entrega do prêmio, eu perguntei, com uma calma que assustou até a mim. No sábado à noite, no palco da praça, a dona Yara respondeu, me olhando curiosa, porque, querida, no que você está pensando, you sorry, pela primeira vez, eu senti uma força, uma determinação que eu nunca tinha tido antes. Estou pensando que talvez esteja na hora de Tamonte conhecer a verdadeira história por trás do cidadão honorário desse ano. As semanas antes da festa de junho foram uma revolução para mim. Eu continuei morando com a dona Cida. Me recusei a voltar para a casa que eu dividia com o Ricardo. Mesmo ele indo lá várias vezes, implorando para eu voltar. A cada visita, o desespero dele aumentava, principalmente porque ele viu que eu não estava fazendo escândalo pela cidade. Ainda você precisa voltar para casa. Teresa, ele insistia. O povo está começando a falar. Eu só sorria. Tranquila, deixa falar. Ricardo, daqui a pouco eles vão ter muito mais sobre o que conversar. A minha calma deixava ele louco. Ele esperava choro, grito, cena de ciúme. A reação que ele esperava da mulher fraca, que ele achava que eu era. Essa minha serenidade. Ele não entendia e isso deixava ele apavorado. Enquanto isso, eu colocava meu plano em prática, com todo cuidado. Primeiro, eu precisava de provas. Uma coisa concreta, que ninguém pudesse negar. A dona Yara, que tinha um sobrinho que mexia com eletrônicos na cidade vizinha, me ajudou a conseguir um gravadorzinho de fita cassete. Nossa, aquilo era uma modernidade para 1970. E o aparelhinho cabia na minha bolsa e gravava uns 30 minutos de conversa. Numa tarde que eu voltei na casa, que eu morava com o Ricardo, Zotzinha, sabia que ele estava no banco. Comecei a revirar tudo, procurando qualquer pista. E no fundo do armário dele, escondido numa caixa de sapato, meu tesouro, cartas, dezenas de cartas trocadas entre o Ricardo e a minha avó, por anos. Algumas eram de antes do nosso casamento, confirmando tudo, que o interesse dele por mim foi só um teatro para ele ficar perto da Odete. As cartas eram nojentas, falavam não só do caso deles, mas de como eles me enganavam, de como eles riam da minha inocência, de como eles planejavam o futuro, deles me usando de cobertura. Minha avó escrevia dizendo como o Ricardo devia me tratar para me manter quieta e submissa. Chegou a sugerir que ele acabasse com a minha autoestima de propósito. Quanto mais insegura ela for, menos ela vai questionar a gente. Estava escrito numa das cartas. A dor que eu senti lendo aquilo não tem nem como explicar, mas em vez de me destruir, aquilo me deu mais força. Cada palavra cruel me dava mais certeza do que eu tinha que fazer. Eu separei as cartas mais chocantes, guardei comigo e deixei o resto lá. No mesmo lugar, o Ricardo tinha que pensar que o segredo dele ainda estava seguro. O próximo passo foi mais difícil e eu precisava ir na casa da minha avó de novo. Uma coisa que eu jurei que nunca mais ia fazer. Mas era preciso. Esperei um dia que eu sabia que o Ricardo ia ter uma reunião importante no banco e fui para o casarão. A Odete me recebeu com uma cara de nojo, que ela nem fazia mais questão de esconder.
finalmente criou juízo e decidiu parar com essa palhaçada. Ela disse, assim que me viu na porta: "O Ricardo tá arrasado com esse seu chilique." Eu engoli meu orgulho e forcei um sorrisinho de coitada. "Eu vim buscar umas coisas minhas que ficaram aqui. Umas roupas. Umas lembrancinhas da mamãe." Ela me olhou desconfiada, mas me deixou entrar. O gravador já estava ligado dentro da minha bolsa quando eu comecei a provocar Bam de Love. Será que eu devo pedir desculpa para o Ricardo? Talvez se eu me esforçasse mais, né? Ele não precisava procurar consolo fora de casa. A Odete deu aquela risada fria que me dava arrepio. "Minha querida, nem que você nascesse, de novo você ia ser o suficiente para o Ricardo. Ele precisa de uma mulher de verdade, não uma sombra assustada que nem você." E eu continuei cutucando, me fazendo de vítima, e deixei ela se gabar. Falar do caso com meu marido, de como ele procurava ela quase todo dia, de como eles planejavam ficar juntos quando fosse a hora certa. "E quando vai ser essa hora certa?" eu perguntei, com a maior cara de inocente. "Quando o Ricardo for promovido para gerente regional, ele vai ter que se mudar para São Paulo. Claro, você não ia se adaptar na cidade grande, ia ser a desculpa perfeita para um divórcio amigável." E ela ia na frente. Para ajeitar as coisas, eu iria un mês depois, bem discreta. Lá em São Paulo, ninguém ia questionar nosso relacionamento. Cada palavra ficou gravada, não só na fita, na minha alma. Eles tinham planejado a minha vida inteira. O meu futuro, sem a menor consideração por mim. Eu era só uma peça nojenta no jogo deles. Uma peça que eles iam descartar, sair daquela casa com tudo que eu precisava. A confissão gravada e a certeza de que eu não devia nada para aquelas duas pessoas, nem lealdade, nem consideração, e muito menos piedade. Como a festa chegando. E Tamonte entrou naquele agito de sempre. Penduraram bandeirinha colorida nas ruas. Montaram as barraquinhas de comida e de pescaria na praça. O palco principal, todo enfeitado com flor e faixa. Era a época do ano que a cidade ficava viva de verdade. Minha avó, claro, estava no meio de tudo, mandando em todo mundo, conferindo cada detalhe, fazendo questão de mostrar que o sucesso da festa era por causa dela. O Ricardo, por sua vez, andava todo pavão pela cidade, aceitando os parabéns adiantado pelo prêmio que ia ganhar. E eu trabalhava quieta, nos bastidores, com a ajuda do Paulinho, o filho da dona Elza, que mexia com o som da festa. Eu consegui acesso ao sistema de som que ia ser usado na noite da premiação. Entreguei para ele uma cópia da gravação e as fotos que eu tirei das cartas mais nojentas. "A senhora tem certeza disso?" Dona Teresa ele me perguntou. "Preocupado, isso vai dar o maior rolo que essa cidade já viu." "Tenho certeza. Paulinho tem ferida que precisa pegar sol para poder cicatrizar de verdade." No sábado, dia 27 de maio de 1972, o grande dia, eu acordei com uma paz que nem eu mesma entendi. Escolhi minha roupa com todo cuidado. Um vestido azul marinho que minha mãe tinha costurado para mim antes de morrer. Era simples, elegante e me dava força. Prendi meu cabelo num coque baixo, passei um batom discreto e me olhei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, eu me enxerguei de verdade.
Não a menina com medo que cresceu debaixo da asa da avó malvada, não a esposa quietinha que aceitava migalha de carinho, mas uma mulher de 30 anos, prestes a pegar as rédeas da própria vida. A festa começou às 2 da tarde, teve a apresentação das crianças da escola, depois uns shows de música, umas brincadeiras. A praça estava lotada. A cidade inteira estava lá. E ainda tinha gente das cidades vizinhas. O ar tinha cheiro de pipoca, de algodão doce. E de expectativa, eu vi o Ricardo e a minha avó andando no meio do povo, separados, mantendo sempre uma distância segura em público, só trocando uns olhares rápidos quando achavam que ninguém estava vendo. A falsidade daquela cena me dava ânsia de vômito. As horas se arrastaram. O sol começou a baixar, pintando a praça de dourado. E, finalmente, chegou a hora da cerimônia. Acenderam as luzes coloridas em volta do palco, deixando tudo com um ar de magia. O prefeito subiu, ajeitou o microfone e começou o discurso dele sobre a importância da tradição e dos valores da nossa gente. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Eu me posicionei quietinha, perto da escadinha, do lado do palco, esperando a minha hora e, agora, com muito prazer, eu chamo aqui no palco o homem escolhido como cidadão honorário de Tamonte este ano 9, um exemplo de caráter e dedicação à nossa comunidade, o gerente do Banco do Brasil, senhor Ricardo Almeida. A multidão aplaudiu com força, enquanto Ricardo subia no palco, sorrindo aquele sorriso que um dia me fez acreditar em conto de fadas. Minha avó, Odete, estava na primeira fila, elegante, num vestido de seda verde, aplaudindo de leve, com uma cara de orgulho que escondia o segredo podre dela. O prefeito entregou para o Ricardo uma placa de prata. Eles tiraram foto e... Então, o Ricardo foi para o microfone para fazer o discurso de agradecimento. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a Deus por essa honra e depois a toda a comunidade de Itamonte, que me acolheu tão bem há 11 anos. Foi nessa hora que eu subi a escadinha do lado do palco, o Paulinho, que já estava de olho no nosso sinal, diminuiu um pouco a luz do palco para eu poder chegar perto, sem chamar atenção logo de cara. Eu parei uns passinhos atrás do Ricardo, esperando ele terminar a primeira frase. Quando ele fez uma pausa para respirar, eu dei um passo à frente. O movimento chamou a atenção dele. Ele virou a cabeça e congelou quando me viu pela primeira vez. Eu vi medo de verdade no olho dele. Minha esposa, a Teresa, e ele falou alto, tentando disfarçar o pânico. https www.google.com/q, como se eu fizesse parte da festa. Vem, moi bem, vem dividir esse momento comigo. E o sorry. E fui até o microfone. O povo, percebendo que tinha alguma coisa errada acontecendo, foi se calando. Lá na primeira fila, eu vi o rosto da minha avó ficar branco. Boa noite a todos. Eu comecei. Minha voz saiu surpreendentemente clara e alta no som. Muitos de vocês me conhecem como a Teresa, a neta da Odete Menezes, a esposa do Ricardo Almeida. Mas a verdade é que poucos de vocês me conhecem de verdade. Assim como poucos conhecem o homem que vocês estão homenageando hoje, o Ricardo tentou me puxar para longe do microfone, mas o Paulinho, ligeiro,
cortou a luz principal do pau e acendeu só um canhão de luz em cima de mim, deixando o Ricardo quase no escuro. Esse homem, que vocês chamam de exemplo de caráter, tem um caso com a minha avó há mais de 11 anos. Sam, vocês ouviram direito, o meu marido e a minha avó. Um barulho de choque tomou conta da praça e houve gente de boca aberta. Gente que não acreditava. Mas eu vi também muita gente que só confirmava com a cabeça aqueles que já sabiam, que sempre souberam, mas que nunca falaram nada. E para quem ainda duvida, eu preparei umas coisinhas. Fiz um sinal para o Paulinho e ele projetou no telão atrás do pau um telão que era para passar a foto antiga da festa, as imagens das cartas que eu achei. A letra da minha avó era fácil de reconhecer, assim como a assinatura do Ricardo. E para não restar nenhuma dúvida sobre como anda esse relacionamento, o áudio da minha conversa com a Odete começou a tocar nos alto-falantes. A voz fria dela, descrevendo os planos com o Ricardo, falando que eu era descartável, ecoou pela praça em silêncio absoluto. Quando o áudio acabou, eu olhei, firme para a multidão. Essa é a verdade por trás do cidadão honorário de vocês. Um homem que casou comigo só de fachada, para poder manter um caso com a minha avó, um homem que conspirou com ela para me enganar e me humilhar, um homem que planejava me largar quando eu não servisse mais. Para os planos dele, o Ricardo estava paralisado, o rosto dele era uma mistura de ódio e pavor. Na plateia, minha avó tinha sumido da primeira fila. Eu não estou aqui pedindo a pena de vocês. Eu estou aqui para finalmente falar a verdade. Depois de uma vida inteira sendo obrigada a ficar de boca fechada, eu estou aqui para pegar minha dignidade de volta. Olhei bem para o Ricardo. Pode ficar com seu prêmio de bom moço. Ricardo, eu fico com a minha liberdade. Virei para a multidão de novo. E quanto a vocês que assistiram a tudo isso em silêncio, que fofocaram pelas minhas costas, mas nunca tiveram a coragem de me falar a verdade na cara. Saibam que vocês também têm uma parte dessa culpa. Com essas palavras, eu desci do palco e comecei a andar pelo corredor que dividia a plateia. Um caminho se abriu na minha frente. Parecia que ninguém queria encostar em mim. Mas saí. A dona Cida deu um passo à frente e segurou a minha mão. A dona Yara fez o mesmo do outro lado. A dona Elsa veio logo atrás, uma por uma. As velhas amigas da minha mãe fizeram um escudo em volta de mim e me levaram para fora daquela praça, a praça onde eu, finalmente, me libertei do meu passado. Atrás de mim, eu ouvia o caos, vozes altas, gritos de espanto. O prefeito tentando, desesperado, botar ordem na casa, mas eu não olhei para trás. Nenhuma vez. Naquela noite, a festa de junho de Itamonte de 1972 entrou para a história. Mas não pelos motivos que a minha avó tinha planejado. As horas depois daquela noite de sábado, nossa, parecem um sonho. Sonho.com, febre. Lembro de ser levada para a casa da dona Cida, cercada por aquelas mulheres que finalmente viraram minha família de verdade. Lembro de sentar na varanda, tomando um chazinho com a mão firme. Sam Tremer. Ouvindo o burburinho que se espalhava pela cidade, que nem fogo em mato seco. E, agora, Teresa. O que vai acontecer a dona Yara perguntou, com o olho preocupado em mim.
Eu olhei para o céu estrelado daquela noite de maio e pela primeira vez em muito, muito tempo, eu respirei fundo, senti o ar encher meu pulmão de verdade. Agora eu vou viver. Eu não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol raiar, vendo a luz tocar os telhados de Tamonte, pensando em como aquela cidade nunca mais seria a mesma e em como eu nunca mais seria a mesma. O domingo trouxe a confusão que eu esperava. O Ricardo apareceu na casa da dona Cida logo cedo, o olho vermelho de quem não dormiu e bebeu a noite toda, bateu na porta com força, gritando o meu nome. A dona Cida já ia chamar o filho dela para dar um jeito no sujeito quando eu levantei a mão, sinalizando que não precisava. Eu fui calmamente até a porta e abri. Encarei o homem que um dia eu achei que era meu porto seguro. Como você teve coragem? Ele gritou, o rosto todo torto, de raiva e humilhação. Você acabou com a minha reputação. Acabou com a minha vida. Eu olhei para ele, tão calma, e essa calma parecia deixar ele com mais raiva ainda. Não, Ricardo, você acabou com a sua própria vida. No dia em que decidiu construir ela em cima de mentira, ele tentou entrar na casa à força, mas 2 vizinhos que estavam passando, atraídos pelos gritos, chegaram junto e seguraram ele pelos braços. Isso não vai ficar assim. Teresávia ele gritava enquanto era arrastado para longe. Você vem pagar? E eu fiquei à porta sem me responder. As ameaças dele não me metiam mais medo. O poder que ele tinha sobre mim tinha sumido. Virado fumaça. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu fiquei sabendo que o Ricardo foi chamado com urgência no banco. Mesmo sendo domingo, o diretor regional veio de longe de propósito para Itamonte. Depois que o telefone dele não parou de tocar por causa do escândalo, o banco, uma instituição toda certinha, não podia ter um gerente metido num rolo desses. O Ricardo foi afastado do cargo até a poeira baixar, e a minha avó, a Odete, ninguém viu a cara dela por dias. O casarão ficou de porta e janela fechada, parecendo caça de luto. A fofoca corria solta. Uns diziam que ela tinha fugido para a capital. Outros, que ela estava trancada em casa, morrendo de vergonha de botar a cara na rua. Na segunda-feira, a cidade só falava disso. As mulheres da associação, que antes babavam o ovo da minha avó, fizeram uma reunião de emergência e expulsaram ela do clube. O cargo de presidente da festa foi declarado vago. As mesmas pessoas que por anos viviam atrás dela, agora corriam para longe, com medo de se queimar junto. Para minha surpresa, comecei a receber visita de mulheres que eu mal conhecia, esposas de fazendeiros, de comerciantes, que vinham me dar apoio e, claro, tentar arrancar mais algum detalhe da fofoca. Ali eu percebi como as coisas viram rápido, né? Como a mesma sociedade que ignora uma injustiça em silêncio pode ser cruel quando a verdade vem à tona. Eu não dei corda para fofoca. Quando me perguntavam, eu respondia a mesma coisa. O que eu tinha para dizer, eu já disse no sábado. Agora, eu tô seguindo a minha vida e eu estava mesmo com a ajuda da dona Cida, que me arrumou um quartinho nos fundos da loja dela. E eu comecei a planejar meu recomeço. Eu não podia voltar para casa onde eu morei com o Ricardo. Além da dor, a caça era dele, no papel.
E eu também não queria um tostão furado do casamento. Eu queria começar do zero, limpa, sem nada que me prendesse ao passado. Na quarta-feira daquela semana maluca, eu tive uma visita que eu não esperava. O tabelião da cidade, o doutor Afonso, veio me procurar na loja. Dado nascida, Dona Teresa, ele começou todo formal. Eu preciso informar a senhora sobre um assunto de natureza legal e eu convidei ele para sentar. Ofereci um cafezinho, que ele aceitou. É sobre o testamento da sua mãe, Lúcia Menezes. Aquilo me pegou de surpresa, completamente. Testamento. Mas minha mãe morreu há mais de 20 anos. Quando eu tinha só 7, ela não tinha nada para deixar. O doutor Afonso limpou a garganta, todo sem jeito. Na verdade, sua mãe era dona de uma casinha, aqui nos arredores da cidade. Uma herança do pai dela e também tinha um seguro de vida, Erapucu. Mas com os juros desses anos todos, minha cabeça dava voltas. Eu não estava entendendo nada. Mas, se esse testamento existe há tanto tempo, por que eu só estou sabendo disso agora? O tabelião desviou o olhar, olhou para a xícara de café. O testamento ficou com o tabelião antes de mim. https www.google.com search Q com a ordem de ser entregue para a senhora quando fizesse 21 anos. Infelizmente, houve interferências. A minha avó eu concluí. As peças se encaixando. Foi ela. Ela impediu que eu soubesse. Eu não posso afirmar isso. Minha senhora, ele respondeu, todo diplomático. Eu só sei que, outro dia, arrumando uns papéis velhos no cartório, eu achei esse documento que devia ter sido entregue para a senhora há 9 anos. Ele me deu os papéis, me explicou tudo o que eu tinha que fazer para tomar posse do que era meu, por direito. Quando ele foi embora, ele falou baixinho: se a senhora me permite, Dona Teresa, o que a senhora fez na festa foi um ato de coragem que muito marmanjo aqui nunca teve. Aquela notícia mudou tudo. A casa, mesmo precisando de uma boa reforma depois de anos fechada, era minha. O dinheiro do seguro, como os juros, era o suficiente para eu me virar por uns meses. Enquanto eu decidia o que fazer da vida, 2 semanas depois do escândalo, quando a poeira já estava baixando, eu reencontrei minha avó. Não foi sem querer, eu fui de propósito no casarão para buscar o resto das minhas coisas. E o mais importante, as poucas lembranças que eu tinha da minha mãe, salle de crochê, uma caixinha de música, umas fotos amareladas. Eu toquei a campainha, uma coisa que eu nunca tinha precisado fazer. Depois de um tempão, a porta abriu. A Odete estava irreconhecível. O cabelo, sempre num penteado perfeito. Estava todo bagunçado. O rosto, que vivia maquiado, estava pálido, envelhecido. Ela vestia um roupão velho, desbotado. Ela, que fazia questão de estar sempre impecável, mesmo dentro de casa, vim buscar o que é meu. Eu disse, simplesmente. Ela me olhou com os olhos vazios, sem aquele brilho de maldade de sempre. Deu um passo para o lado, me deixou entrar sem falar uma palavra. Eu fui direto para o quarto, que foi meu quando eu era criança, onde eu guardava as coisinhas da minha mãe que a Odete não tinha conseguido jogar fora. Enquanto eu juntava minhas coisas,
eu senti a presença dela na porta. Por que você fez isso, Teresa? A voz dela soou fraca, estranha. Por que não foi simplesmente embora? Não podia começar uma vida nova longe daqui? Por que precisava expor a gente desse jeito? Eu virei devagar e encarei ela durante a minha vida inteira. E você me fez sentir pequena, insignificante, alguém que não merecia amor. Você envenenou meu casamento desde o começo. Você planejou cada humilhação, cada rejeição. E você ainda me pergunta por quê? Eu te dei um teto. Comida? Estudo? Ela retrucou, um pingo da raiva antiga. Voltando no olhar dela, você me deu o mínimo que a lei mandava, enquanto me roubava o que realmente importava. O amor de uma família, a herança da minha mãe, a chance de ter um casamento de verdade, você me deve muito mais do que eu jamais vou conseguir cobrar. Guardei minhas coisas numa malinha e andei em direção à porta. A Odete ficou lá, parada, parecendo uma estátua velha. Quando eu passei por ela, eu parei por um segundo. Sabe o que é irônico? Apesar de tudo que você fez, eu nunca consegui te odiar de verdade. Talvez porque, lá no fundo, eu sempre soube que toda essa sua maldade vinha de uma infelicidade muito grande. Isso, vovô, essa é a minha maior vingança. Saber que enquanto você gastou a vida tentando me destruir, eu finalmente achei força para reconstruir a minha. Eu saí daquele casarão pela última vez, sentindo que cada passo me afastava não só de um lugar, mas de décadas de dor. Nos meses seguintes, Itamonte foi voltando ao normal, mas o escândalo deixou uma marca para sempre. O Ricardo, depois de ser demitido do banco, tentou arrumar emprego em outras cidades da região, não conseguiu. A fama dele chegava antes. Um tempo depois, fiquei sabendo que ele se mudou para o norte do país, onde, dizem, começou uma vida nova, usando o nome de solteiro. Quanto à minha avó, Odete, o tombo social foi feio. As portas que antes se abriam para ela, agora se fechavam na cara. O clube, a festa, as obras da igreja, todos os lugares onde ela mandava e desmandava, agora viraram as costas para ela. Até as amigas mais chegadas começaram a evitar, com medo de se queimar junto. Com o dinheirinho do seguro da minha mãe, eu reformei a casinha que ela me deixou. E transformei a sala da frente num ateliê de costura. Eu sempre tive mão boa para agulha e linha. Aprendi com as amigas da mamãe. E agora, finalmente, podia transformar esse dom em sustento. Comecei fazendo concerto, barra de calça. Depois comecei a fazer vestido de festa. Logo, minhas roupas ficaram famosas até fora de Itamonte. Tinha mulher de cidade vizinha que encomendava vestido com meses de antecedência. Contratei 2 ajudantes, o negócio foi crescendo. 1974. 2 anos depois daquela noite, eu recebi um convite que me deixou de queixo caído. O comitê da festa de junho me convidou para ser a nova presidente. As mesmas pessoas que por anos bajularam a minha avó agora queriam me dar o lugar dela e recusei com toda a educação. Eu não queria poder, nem status, eu só queria a minha paz e a liberdade de viver do meu jeito. Sugeri o nome da dona Cida para o cargo e lá,
que sempre trabalhou tanto nos bastidores, sem nunca levar o crédito, ela merecia esse reconhecimento. A festa daquele ano foi a mais bonita e animada que a cidade já viu. Pela primeira vez, as crianças do orfanato não só assistiram, mas participaram das apresentações. Os artesãos da cidade, que antes eram deixados de lado, ganharam destaque. Aquela separação de gente rica e gente pobre que a minha avó fazia questão de manter foi se quebrando, aos pouquinhos. No fim daquele mesmo ano, recebi a notícia de que a Odete tinha morrido. Derrame, desrame, eu fui ao enterro, não por obrigação, mas para fechar de vez aquele capítulo da minha vida. O casarão onde eu cresci foi vendido para pagar as dívidas que minha avó fez. Nos últimos anos, quando ela já não tinha mais o dinheiro do Ricardo, nem o respeito do povo para se garantir, eu não senti tristeza nenhuma vendo gente estranha morando naqueles quartos que guardavam tanta memória ruim. Na verdade, eu senti foi alívio. Com o tempo, as pessoas pararam de me ver como a coitada do escândalo e começaram a me ver pelo meu próprio valor. Meu ateliê cresceu, virou um dos negócios mais respeitados da região. Eu nunca mais me casei, nem tive filhos de barriga, mas adotei 2 meninas do orfanato. A Mariana e a Beatriz, 2 irmãzinhas que tinham perdido os pais num acidente. Eu dei para elas tudo o que me negaram: amor, sem condição, apoio e a liberdade para elas serem quem elas quisessem ser. Hoje, quando eu olho para trás, para aquela noite de maio de 1972, eu não sinto mais o gosto amargo da traição, eu sinto gratidão. Foi preciso chegar no fundo do poço para eu achar força para subir. Foi preciso perder tudo para eu descobrir o que realmente importava. A vingança que eu planejei naquela noite não foi só contra o Ricardo e a Odete, foi contra uma vida inteira de silêncio, de verdades escondidas, de manipulação. Foi a minha declaração de independência e valeu a pena. Valeu cada pingo de coragem que eu precisei ter. Os anos passaram voando, que nem página de livro que o vento vira. Minhas filhas, Mariana e Beatriz, cresceram e viraram 2 mulheres fortes, cheias de si, tão diferentes daquela menina assustada que eu fui um dia. A Mariana herdou meu dom para costura e transformou nosso ateliê numa pequena confecção que dava emprego para um monte de mulher da região. A Beatriz escolheu a medicina, se formou na capital e voltou para Itamonte para ser a primeira médica nascida e criada na cidade. A Dua, as 2 me encheram de um orgulho que eu nem sabia que cabia em mim. Com a chegada dos anos 80, Itamonte também mudou. As ruas de pedra ganharam asfalto, a praça ganhou um chafariz com luz colorida e construíram até um pequeno shopping no lugar da fábrica de queijo antiga. O mundo lá fora também mudava. Falavam em computador, videocassete. A televisão, a cores chegou até nas casas mais simples. 1982. Eu fiz 40 anos. No auge da vida, meu ateliê já era conhecido no estado todo. Minhas roupas chegaram a aparecer num desfile de moda em São Paulo, uma coisa que a menina que cresceu achando que não era boa para nada nunca ia imaginar. Me chamaram para mudar para a capital, para fazer o negócio crescer no Brasil inteiro, mas eu escolhi ficar em Itamonte. Essa cidadezinha
que foi palco de tanta dor, virou também o cenário da minha vitória. Foi nesse ano que o passado bateu na minha porta de novo, dessa vez numa carta ou envelope amarelado, comme a literatura tremula. Tinha só umas poucas linhas. Teresa, estou morrendo. Não peço seu perdão, porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que você venceu em tudo. Eu vivi na miséria e na solidão, enquanto você floresceu. Ricardo, a carta veio de uma cidadezinha lá do norte, onde, pelo visto, ele passou os últimos anos da vida dele. Fiquei sabendo depois, por um conhecido, que o Ricardo morreu poucos dias depois de me mandar aquela carta. Um câncer no fígado. Resultado de anos bebendo sem parar. Eu não senti alegria com a notícia, nem tristeza, só uma sensação estranha de ponto final. https www.google.com search Q. Como fechar um livro que a gente não tem mais vontade de ler? Os anos 80 e 90 trouxeram o plano cruzado, o plano real, tanta coisa. Eu via na TV a queda do Muro de Berlim, as diretas já, Itamonte cresceu e se modernizou, mas continuou com aquele charminho de interior. M1995, com 53 anos. Eu tomei uma decisão. Passei o comando do ateliê para Mariana e pisei no freio. Eu queria tempo para um projeto que já estava na minha cabeça há anos. Uma escola de corte e costura para mulheres de baixa renda num terreno do lado da minha casa. Eu construí um galpão simples, mas ajeitadinho, https www.google.com search Q, com umas máquinas de costura industriais e todo o material que precisava. A Escola de Costura Lúcia Meneses, em homenagem à minha mãe, logo virou um porto seguro para mulheres que, como eu um dia, precisavam de uma chance para recomeçar. Muitas chegavam fugindo de marido que batia de abandono, de pobreza extrema. Lá, além de aprender um ofício, elas encontravam um ombro amigo e a chance de reescrever a própria história. Uma dessas mulheres era a Sandra. Ela chegou na escola em 97. https www.google.com search Q, com umas marcas roxas mal disfarçadas e com aquele olhar que eu conhecia tão bem. O olhar de quem viveu tempo demais com medo. Por meses, ela mal abria a boca, só se concentrava em aprender. Aos poucos, conforme ela foi pegando confiança, ela começou a se abrir. A história dela era tristemente parecida com a minha. Um marido abusivo, anos de humilhação, a sensação de não valer nada. Quando ela finalmente criou coragem e denunciou, a família dele ficou do lado dele. A vizinhança botou a culpa nela e ela se viu sozinha, com 2 filhos pequenos. Como a senhora conseguiu? Dona Teresa, ela me perguntou numa tarde. Como a senhora achou força para peitar todo mundo? Eu olhei pela janela, pro sol, que pintava o céu de laranja. E respondi com a única verdade que os anos me ensinaram. Sabe, Sandra, coragem não é não ter medo. É ir em frente, mesmo com as pernas tremendo de medo. Naquela noite na festa, eu achei que ia desmaiar ali no palco. Mas alguma coisa dentro de mim
talvez a voz da minha mãe, talvez a minha própria voz, que ficou calada por tanto tempo. Me disse que era a hora, que se eu não falasse naquele momento, talvez eu nunca mais falasse. 6 meses depois, a Sandra abriu a própria barraquinha de consertos de roupa, virou dona do seu nariz. Anos depois, soube que ela virou até vereadora na cidade vizinha, lutando pelos direitos das mulheres. Cada vez que uma aluna minha achava o seu caminho, eu sentia que a minha própria história ganhava mais um capítulo feliz. Am 2002, com 60 anos, eu recebi uma honra que eu nunca esperei. A Câmara de Vereadores de Itamonte me deu o título de cidadã honorária, o mesmo título que o Ricardo ia receber naquela noite de 1972, a ironia da vida en n'est pas différente d'elle. O meu reconhecimento veio de décadas de trabalho de verdade pela cidade na cerimônia, bem mais simples que as festas de antigamente. Eu olhei para a plateia e vi os rostos que me acompanharam nessa jornada. Dona Cida, já com seus 90 e poucos anos, mas lúcida e orgulhosa. As filhas da Dona Yara e da Dona Elza, que já tinham ido para o céu, minhas filhas, Mariana e Beatriza, com os filhos delas no colo, meus netos. Dezenas de mulheres que passaram pela minha escola e mudaram de vida. Esse título, eu disse no microfone, não é só meu. Ele pertence a cada pessoa que me ensinou que família não é só de sangue, é de coração, que me mostrou que a gente pode nascer numa situação ruim, mas a gente pode escolher o que fazer com ela, que me ajudou a entender que a força de verdade não é nunca cair, mas se levantar todas as vezes. Os anos seguintes trouxeram as alegrias e as dores da velhice. Vi meus netos crescerem, se formarem, perdi amigas queridas, que o tempo levou. Meu corpo começou a reclamar dos anos debruçada na máquina de costura e eu tive que diminuir ainda mais o ritmo. 2012, com 70 anos, eu resolvi transformar uma parte da minha casa num pequeno museu da moda da nossa região, exibindo peças que contavam a história não só da roupa, mas do nosso povo. Vestidos de noiva que viram famílias começar, roupinhas simples que carregavam histórias gigantes. Foi arrumando esse museu que eu reencontrei, no fundo de um baú, aquelas cartas, as provas da traição que começaram tudo. Eu segurei elas na mão. O peso delas não era mais de dor, era de história. Decidi colocar as cartas na exposição, não por vingança, mas como um documento de uma época em que a única opção para uma mulher traída era o silêncio. Do lado das cartas, eu coloquei uma foto minha, do dia da inauguração da escola. Eu, sorrindo, cercada pelas minhas primeiras alunas. A legenda era simples. O silêncio não é a única resposta. Quando a pandemia chegou, em 2020, Itamonte também sofreu com 78 anos. Eu tive que ficar isolada em casa. Não, grupo de risco. Mariana e Beatriz queriam que eu fosse para a casa de uma delas, mas eu preferi ficar no meu cantinho. A gente se falava por vídeo. Aquele jeito novo de estar perto. Foi nesse tempo de isolamento que eu comecei a gravar esses vídeos. No começo, era só para os netos e bisnetos, mas a Beatriz, sempre ligada nas novidades, sugeriu criar um canal no YouTube para eu compartilhar minhas histórias. Vovô
influencer. Meus bisnetos brincavam. Eu achei um absurdo. O que uma senhora de quase 80 anos ia ter para falar que interessasse alguém, mas, para minha surpresa, o canal deu certo. O povo gostou de ouvir história de verdade, história de vida com a sabedoria que só os anos trazem. Hoje, em 2025, com meus 73 anos, eu olho para trás e vejo uma estrada que eu nunca imaginei que ia andar. Da menina apavorada pela avó, a mulher que se levantou e falou na frente de todo mundo, da esposa traída, a empresária respeitada, da mulher que não podia ter filhos, a chefe de uma família com 3 gerações. Se tem uma lição que eu queria deixar para vocês, não existe dor tão funda que não possa virar força, não existe humilhação tão grande que não possa virar superação. Não existe traição tão feia que não possa ser o começo de uma vida de verdade. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter exposto o Ricardo e a minha avó daquele jeito. Perguntam se não teria sido mais digno ir embora quieto. Guardar a dor para mim. Para essas pessoas, eu respondo com outra pergunta. Quanto vale o silêncio de uma mulher? Qual é o preço da nossa dignidade? Eu não me orgulho de tudo daquela noite. O escândalo não é uma coisa bonita, mas eu me orgulho. É muito da mulher que nasceu das cinzas daquele momento. Uma mulher que aprendeu a falar, a se posicionar, a exigir respeito. A vingança de verdade nunca foi a humilhação deles. Foi a vida boa e cheia que eu construí depois. Foi cada mulher que eu ajudei a se libertar. Foi cada vez que eu vi minhas filhas e netas lutando contra uma injustiça. Esse medo foi transformar uma dor minha numa força para ajudar os outros. Se a minha história tocou seu coração, se ela ajudar uma pessoa a achar coragem para usar a própria voz, então toda essa caminhada já valeu a pena. Porque no fim das contas, o que define a nossa vida não são os momentos de drama, mas a teimosia de cada dia em ser fiel a quem a gente é. Essa foi a minha história, uma história de traição, sim, mas acima de tudo, uma história de superação. Uma história que começou na sombra de um casarão triste e terminou na luz de uma vida vivida por completo. Uma história que me ensinou que a maior vitória não é contra os outros, é contra os nossos próprios medos. Obrigada por me ouvirem até aqui. Meus queridos, se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever e de compartilhar com alguém que talvez precise ouvir que não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre chega para quem tem coragem de esperar por ele. Dita monte para o mundo com muito amor e gratidão. Essa foi a Teresa da Silva, a los 83 anos, ainda aprendendo, ainda crescendo e ainda acreditando na força da verdade